Olá, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença. Espero que esteja tudo bem com vocês. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com vós. Fique comigo até o final. Eu volto já. Até daqui a pouquinho. Gênesis 37. Jacó passou a morar na terra de Harã, de Canaã. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Eu quero parar um pouquinho aqui para dizer para você que aonde foi sepultado Abraão, onde foi sepultado Isaac, Jacó morava ali, e esta terra de Canaã, ela é dita na Bíblia posteriormente, várias vezes, em Êxodo, por exemplo, muito, dizendo, chamando-se como terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Jacó e Isaac. E até o sepultamento de Jacó foi feito aqui. Ele morreu no Egito, mas trouxeram para sepultar. José também, que morreu no Egito, ele exigiu que trouxesse o seu corpo para ser sepultado nesta terra em vida. Ele exigiu isso e trouxeram. Então, é a terra prometida, Canaã, onde eles moravam. E o verso 2 fala da história de José, qual muito comentado, os apreciadores da Bíblia conhecem muito sobre a história de José. Então, agora é a vez da gente passar aqui pela história de José. Quem era José? José era um filho que Jacó tivera na sua velhice já, mais de 90 anos. Depois dele tinha Benjamim, que ainda era o mais jovem do que ele. E por conta de tudo isso, Jacó tinha um apreciamento maior com José, que isto causava ciúme para os seus irmãos. Nesta ocasião, quando eles iam trabalhar, José ia com eles, ficava junto, observando o que era de ruim dos seus meios irmãos. Por que meio irmão? Porque tinha filhos de Lia, filho de Raquel, filha da empregada de Lia, filha da empregada de Raquel, que eram as empregadas ou as escravas das duas mulheres de Jacó, como era Agar com Sara. Então tinha diversificações de natureza, vamos dizer assim. Todos filhos de Abraão, mas mães diferentes. Então isto pluralizava aquela situação de pensamentos, de natureza, de temperamento entre eles. José, por exemplo, filho de Raquel, e o texto diz o seguinte, que este era o relato de José. E sua família, quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e costumava e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Presta atenção nisso. José era meio que cagueta. Às vezes você nunca viu falar isto. E os irmãos já não gostavam porque ele era o dengozinho de Jacó. E agora ele também trazia os erros que os irmãos deles faziam, trazia para Jacó. Jacó vivia com a ira. Ou seja, os irmãos viviam irados com ele por conta disso. Interessante que José era um escolhido de Deus. Você conhece a história, Deus tinha projeto com José. Deus tinha propósito com José. E a forma que Deus trabalhar, a gente fala muito isso, não é a nossa forma de trabalho. Os métodos de Deus não são os nossos métodos. Os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos.
E as coisas parecem que encaminham para a adversidade na vida de José. E às vezes assim tem acontecido com você também. Às vezes as coisas aparecem com adversidades. Forma caráter de adversidades. Por que José teve sonhos? Se José não sonhasse, José não tinha inimigos. Se José apenas fosse o dengozinho do pai, havia os inimigos já. Mas quando José começou a sonhar, ou seja, isso aqui precisamos prestar atenção. José não sonhava porque ele queria. José não era o sonhador, como tem tantas mensagens, tantas pregações, como ele almejava. José não era o projetista. José não tinha sonho, como você pode estar, eu quero ter o sonho de ter uma casa. E aí eu prego para você, isso mesmo, você tem que ser sonho. Não, esse sonho aí é propósito, esse sonho aí é desejo que você tem de ter uma casa. Então é um sonho, um propósito que eu tenho de ter uma casa. Isso é uma coisa, não é o caso de José. Pregam-se muito isso, mas não é isso. José teve um sonho daquele de dormir e sonhar à noite. Entretanto, o sonho de José era a revelação de Deus. Então agora eu quero melhorar um pouquinho. Quem tem revelação de Deus tem inimigos. Vou melhorar um pouquinho. Quem tem revelação de Deus adquire inimigos até no meio dos irmãos, até no meio da família. Era esse o caso de José. José não era um otimista. José nunca buscou ser governador. Não é esse o caso. Para eu pregar e dizer para você, seja um sonhador, queira ter uma casa, queira ser governador, queira ser... Não tem nada a ver com José isso. José tinha um negócio com Deus. Melhor, Deus tinha algo com José. E José tinha com Deus, lá na frente nós vamos observar. Mas a comunhão de José com Deus é que era o diferencial aqui. Não é que José era um otimista. Não é que José era o ambicioso e tem que ser o ambicioso para conseguir. Nada disso está aqui, neste momento, com José. José era um homem que tinha a presença de Deus com ele. Então Deus dava para ele sonhos à noite. Sonho que Deus dava para ele à noite caracterizava uma prosperidade na vida dele, mas não era ele que estava buscando, era Deus que estava mostrando a ele. E aí vem o lado dele agora. Ele não vigiava, ele contava para os irmãos. Primeiro sonho dele, ele disse que via o feixe dele em pé e os seus irmãos inclinando para ele. Provocou uma ira contra ele com seus irmãos. Mas aí passou essa parte. Agora vem para o segundo sonho que Deus dava a ele. Deus dá as coisas para a gente que provoca, que gera inimigo ao nosso favor. Dá para entender um negócio desse? Se é Deus que dá um sonho para ele, e o sonho provocava inimigos, mas é Deus no negócio. Deus dava o sonho para ele, mas Deus não pedia para ele contar para a família. Não tem isso na Bíblia. Só que ele contava. E quando ele contava, provocava o inimigo. Quem sabe esta palavra não está indo de encontro com você, confrontando o teu coração para te dizer, vigie um pouco, fecha a boca um pouquinho mais, fecha a boca um pouquinho para você ser mais feliz.
Fecha a boca um pouquinho para você sofrer menos. A sua boca fechada, há uma diminuição de inimigo. Sua boca aberta aumenta os seus inimigos. A ira do povo contra você, ela é causada pela sua boca que fala demais. Cuidado. Vigia no falar. Quanto menos falar, menos inimigos. Quanto mais falar, mais inimigos. Aliás, o que Deus passou para você, é para você, guarda para você, espera realizar. Primeiro, depois você propaga. Depois você se joga para cima. Depois você joga no ar. Cuidado. José é o exemplo puro e verdadeiro disso. Deus dava o sonho para José. Porque Deus tinha propósito com José. Deus dava sonho para o José pelo projeto que Deus tinha com José. José amanhecia o dia e começava a contar para as pessoas. E aí ele sofria as consequências. A inimizade crescia. E aí a túnica que o pai dele faz para ele, que também caracteriza um amor diferente dos demais irmãos, mais uma dose de levante contra ele. Jacó injeta mais um pouquinho de ira nos irmãos, faz uma túnica diferenciada para José. José vai dormir, tem outro sonho agora. E o sonho de José agora é que ele via, não era só os irmãos, não era só os irmãos que curvava para ele, mas era também o seu pai e sua mãe, ou seja, a família toda. E aí, quando ele conta este sonho, ele provoca mais uma ira. Porque ele fala que agora a lua e o sol dobrava por ele. Verso 9. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, mais uma vez contou a seus irmãos: ouçam, tive outro sonho. Diz ele: o sol e a lua e 11 estrelas. Olha a provocação. Eles eram 12. O sol e a lua e os 11 estrelas se curvavam diante dele. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que repreendeu. O pai, eu estou falando de Jacó, homem de Deus, experiência com Deus, intimidade com Deus. O ser humano é interessante. Quando as coisas, elas caracterizam uma alfinetada ao nosso respeito, a gente não quer saber se é Deus. A gente quer saber de repreender. A gente gosta de ser massageado o ego. Isso não é só eu, você, não. E não adianta dizer que você não é, porque isso todo mundo é. Quem gosta de correção? Quem gosta de correção? Você gosta de correção, mas 5%, 95% você gosta de elogios. Sim ou não? É assim, todo mundo é assim. Não é todo mundo nesse grau que eu estou dizendo, mas todo mundo prefere mais ser elogiado do que corrigido. As correções construtivas, ela nos enriquece, isso é fato. Jacó, quando José contou o sonho para Jacó, que diz que o sol inclinava para ele, Jacó, opa, está repreendido. Porque Jacó não aceitou. Por quê? Porque atingiu ele. Jacó era o pai.
Amado, quando é Deus, é Deus. Deus corrige pai, mãe, pastor, Deus corrige todo mundo. Deus é Deus. Nós todos aqui somos servos, sujeito à correção de Deus. E não adianta nós dizermos eu não aceito isso, não aceito aquilo. Não adianta. Deus deu sonho a José. Enquanto o sonho de José estava prejudicando os outros filhos, Jacó gostava mais de José. Está no texto. Apesar que a Bíblia explica o porquê. José era o último filho, penúltimo filho, depois teve Benjamim, e teve José com a sua idade já elevada, filho de Raquel, a mulher que ele mais amou. Então tem tudo essa questão. E ele tinha um negócio com José. Enquanto eram os irmãos que estavam se dobrando para José, você não vê Jacó dizer nada aqui. Agora, quando o outro sonho, e José, na sua simplicidade, conta não só para os irmãos, mas também para o pai se levanta. Diz, opa, você está avançando no sinal vermelho. Mas, na verdade, o José não estava avançando nada. Era Deus que estava falando através de José. O homem usado por Deus na terra, ele é criticado. Ele adquire inimigo. Não pensa que você vai ser usado por Deus e todo mundo vai te amar. Isso não é verdade. A não ser que você não fala tudo que Deus manda. Porque assim, se você falar só quando Deus manda abençoar, você vai ter uma multidão. Mas se você falar tanto de bênção como de correção, quando você falar de correção, a pessoa diz, opa, peraí, eu não. Jacó achava impossível tal situação. Mas Deus estava dizendo, Jacó vai se dobrar ao filho mais novo. Nesse tempo, ele tinha 17 anos e Jacó já tinha mais de 90. O pai. Então, ele não conseguia compreender essas coisas. Disse ele, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Desta vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Irmão, isso é muito lindo. Por mais que você seja espiritual, quando o alfinete atinge, você já, opa, peraí. É um tal de querer só, irmão, bênção. Porque eu tenho intimidade com Deus, eu vivo com Deus, eu falo com Deus, eu oro, Deus me usa, eu não posso ter correção. Deus corrige todo mundo. Que sonho é este? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viverem e nos curvaremos até o chão diante de você? Que é isso, menino? Que sonho é esse, menino? Você está equivocado. Muitas vezes Deus trabalha e nos traz uma confusão na cabeça. Pastor, mas como eu entendo isso? Usando a humildade. Uma criança pode nos ensinar. Um indouto pode nos ensinar. Então preste atenção na palavra de Deus. Busca discernimento do céu e ouça o que Deus quer falar. Ou Ele quer te exaltar, ou Ele quer te humilhar. Cada hora tem a sua hora e o seu momento. Mas preste atenção. Tem gente que não quer ouvir qualquer pessoa pregar. E Deus fala e usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e fala o que Ele quer. Ah, mas Deus... Então, se Deus te deu uma palavra para você falar para o teu pastor, você tem que falar. Se ele não aceitar, o problema é dele.
Ah, mas o meu pastor é o pastor presidente. Se Deus te mandou falar, fala. Não temas, entrega o que Deus mandou entregar, se é Deus. Ele recebe ou não recebe? Já é o problema dele. Jacó aqui estranhou a situação. Onde se viu eu ser subordinado a você, José? E se Deus quer, prevalece o que Deus determina. Prevalece o que Deus quer fazer. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus faz o que Ele quer fazer. Prevalece as diretrizes de Deus. Prevalece as diretrizes de Deus. Se ela te satisfaz, ou se não, vai prevalecer as diretrizes de Deus. As diretrizes de Deus é o que vai prevalecer. Deus falou, vai cumprir. Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe e continue abençoando a tua vida grandemente. Quero fazer uma oração para você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, quero te dar graça pela nossa salvação, pelas nossas vidas, Pai. Alcança o teu povo, meu Pai, debaixo da tua presença. Dê graça a ele, meu Pai. Dê sabedoria a cada um dos seus filhos, Senhor, para compreender a tua palavra. Seja o teu nome glorificado, exaltado, magnificado, Senhor. Abençoa, meu Deus, de uma forma poderosa. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua graça, Senhor, e a tua companhia. Esteja com todos em nome de Jesus Cristo. Amém.